Agora chegou aquela hora de falar do quadro Fala Defensor, que acontece sempre todas as semanas aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta e está no ar. Muito bem, gente, olha, com a chegada das festas de final de ano e também as férias das escolas, muitas crianças e adolescentes experimentam suas primeiras viagens com apenas um dos pais ou sozinhas. Mas é necessário ficar atento. Coloca, por favor, aqui o Fala Defensor. Isso, aqui é o nosso defensor que vai falar comigo daqui a pouquinho. Mas é necessário ficar atento, pois existem regras legais para garantir a ida e a volta tranquila dos pequenos. Mas para saber mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo via live aqui o defensor público, Dr. André Chalub Lima, que vai estar conosco aqui nesse exato momento. Doutor André, mais uma vez, seja bem-vindo. Boa tarde aqui, mais uma vez, pela participação no nosso Fala Defensor, do nosso Fenômeno Fica Alerta. E o que a gente quer saber é o seguinte: quais são os casos em que se faz, doutor André, que se faz necessária autorização para a viagem, tá? É preciso fazer, por exemplo, um processo judicial, doutor André? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Wilson Júnior. É sempre uma honra estar na tela da TV Guanabara, falar para o programa Fica Alerta. Antigamente era sim necessário que a criança ou adolescente, para viajar acompanhada dos pais ou de um responsável, precisava de uma autorização judicial. Na busca pela desburocratização desse procedimento, para facilitar a vida dos pais, essa autorização judicial não é mais necessária. É possível que os pais autorizem a viagem de crianças e adolescentes desacompanhados com uma simples autorização, com firma reconhecida em cartório. Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça disponibiliza em seu site um formulário, um modelo para esse preenchimento, devendo o pai ou o responsável comparecer ao cartório e reconhecer a firma, a assinatura, autorizando, informando o local de destino, o local de partida, para que essa criança ou adolescente possa viajar desacompanhado. Se o adolescente tiver mais de 16 anos, não é necessário qualquer tipo de autorização dos pais, ele consegue embarcar em transportes interestaduais, ou municipais, aéreo ou rodoviário, com a simples apresentação da sua carteira de identidade. Muito bem, está explicadíssimo aí, doutor André. Vamos trazer então as perguntas que querem fazer para o senhor aqui, doutor André, querem participar sobre isso, são os nossos telespectadores. Quem faz a primeira pergunta para o doutor André Chalub é a Carla Matias. Ela pergunta o seguinte: doutor André, quando a criança vai viajar com um dos pais, o outro precisa autorizar? Não, esse é um outro ponto que costuma gerar muita polêmica entre pais, essencialmente entre pais separados. O pai que estiver com a guarda, ou a mãe que estiver com a guarda, ou ainda que seja só no período de visitas, no final de semana, o simples fato de ser pai ou mãe já autoriza que se viaje dentro do território nacional sem precisar da concordância do outro genitor. Pai e mãe, para viagens dentro do Brasil, não precisam da concordância do outro genitor da criança ou do adolescente. Maravilha, importante informação, então, está respondido, então. Vamos lá para a segunda pergunta de quem quer fazer hoje, a doutor André, defensor público. Vamos ver, quem faz a pergunta para o doutor André é a Silvia Maria. Ela pergunta o seguinte: doutor André, minha filha tem 13 anos e vai viajar para a casa dos avós em outro estado. Ela pode viajar sozinha? Veja, em princípio não. Tendo 13 anos, ela não vai conseguir embarcar sozinha, a não ser que ela tenha essa autorização dos pais ou do responsável permitindo essa viagem. Muito importante também falar sobre essa pergunta, Wilson, de que os adolescentes, aqueles que têm mais de 12 anos, só conseguem embarcar em transportes rodoviários ou aéreos portando carteira de identificação, carteira de identidade ou passaporte ou qualquer outro documento conforme. Registro de nascimento não é suficiente para que um adolescente, mesmo acompanhado dos pais, possa embarcar. No caso da pergunta da telespectadora, essa adolescente pode ser autorizada pela mãe a fazer essa viagem e deverá, no momento do embarque, apresentar a autorização com firma reconhecida em cartório e também uma carteira de identidade.
Agora, doutor André, nesse caso que nós falamos agora há pouco, por exemplo, se essa pessoa de 12, 13 anos, essa garota, tiver essa autorização do pai, é preciso que o pai ou a mãe ou o responsável leve essa pessoa até o embarque para que seja identificado pelas autoridades, deixe ela embarcar, seja no ônibus ou seja no avião, e que tenha uma outra pessoa que possa buscá-la do ponto lá, alguém é responsável dentro desse ônibus ou dentro desse avião. Como é que funciona isso? O adequado é que o responsável acompanhe o embarque e indique nessa autorização o local de desembarque e quem vai receber essa criança ou adolescente no destino. Essa regra é uma regra muito importante para garantir a segurança desse menor, essencialmente em relação ao destino, para que ele não possa desembarcar precocemente, né, e não chegar ao seu destino, e também para que não seja recebido por estranhos, por terceiros, no seu local de destino da viagem. Essa pergunta é muito importante para alertar os pais sobre, mesmo com essa autorização, acompanhar o embarque e informar a autorização. Nós acabamos perdendo o sinal do doutor André, né? Acabou travando, enfim. Mas acho que a gente concluiu as perguntas e as respostas importantes em relação aos filhos que vão precisar viajar. Infelizmente, voltou? Conseguimos voltar? Deixa eu ver, doutor André, restabelecido. Doutor André, a internet nem sempre, às vezes, nos ajuda, mas enfim. Mas nós conseguimos entender a sua conclusão importante dessa observação em relação às crianças e adolescentes com autorização dos pais para chegar nos seus destinos. Vamos à terceira pergunta de quem quer participar com o doutor André. Vamos ver, então, quem faz a pergunta para o doutor André Lima. É a Simone Santos. Ela pergunta o seguinte, doutor André, meu ex quer passar o Natal com o nosso filho de 5 anos, mas mora em outro estado. O menino pode ir sozinho ou o pai tem a obrigação de buscar? Eu posso negar que ele vá sozinho? Essa mãe pode sim se recusar a permitir que o filho viaje sozinho, né? Estamos falando aí de uma criança de 5 anos de idade. Ela pode exigir que o pai venha buscar e também se comprometa a devolver a criança no seu local de residência. Vale lembrar que em companhias rodoviárias não, mas algumas companhias aéreas oferecem um serviço de transporte de menores de idade sob a responsabilidade dos comissários de bordo. Se for o caso, é possível que essa mãe exija no mínimo isso, de que a viagem seja por uma companhia aérea que tenha esse serviço. Mas a mãe não é obrigada a se sujeitar a que a criança dela, de 5 anos, viaje desacompanhada. Ela pode sim exigir do pai que ele, sob sua responsabilidade, busque e devolva a criança no seu local de residência. Perfeito. Doutor André, quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação, importante informações nesse momento em que várias pessoas acabam, inclusive, querendo ir de um ponto ao outro, visitar os avós, Natal, Ano Novo, as festividades, e é muito importante que os responsáveis e os pais e mães saibam os direitos e os limites, inclusive, até para proteger os seus filhos, são as coisas mais preciosas que nós temos. Muito obrigado pela sua participação e bastante didática que a gente conseguiu entender e trouxe essa prestação de serviço para os nossos telespectadores. Muito boa tarde. Boa tarde, a Defensoria Pública agradece o espaço e continua de portas abertas a toda a população alagoana. A gente que agradece. Doutor André, muito obrigado pela sua participação aqui no Fala Defensor, é a prestação de serviço pura aqui para você do nosso fenômeno. Fique alerta, tá bom?